Vai lá, solta a mulher aí. A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que isso ficou claro para mim? Por quê? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação. E nós sabemos que as chamadas 6 irmãs do petróleo lutaram pelo pré-sal desde a descoberta dele. E os governos petistas, e em particular a presidente Dilma, fizeram pé firme com relação ao pré-sal como soberania nacional. Bom, então agora, o primeiro trecho foi esse. A Marilena é uma piada. As tais 6 irmãs, que são as 6 grandes empresas de petróleo, Reginaldo, não deram a menor pelota pro pré-sal brasileiro. O primeiro leilão, mega leilão de Libra em 2013, Reginaldo. Eles esperavam 40 empresas, Patrick. Apareceram 11. Sabe quantas eram americanas, Reginaldo? Nenhuma! Maluca! Nenhuma! Vai lá no meu blog, tem a lista das 11 que apareceram. Nenhuma americana. A maioria era asiática. Nenhuma empresa americana apareceu. Ninguém quer saber da porra do petróleo do pré-sal. Vamos ver ela falando agora do Sérgio Moro, um pouco mais. Ele recebeu um treinamento... Sérgio Moro. Que é característico do que o FBI fez no macartismo e fez depois de 11 de setembro, que é a intimidação e a delação. Olha aqui, todo mundo sabe que eu tenho reservas a certos comportamentos e escolhas do Sérgio Moro. Eu não escondo isso, já escrevi, já apanhei por isso. Mas a afirmação de Marilena é estupefaciente, é coisa de louca. Moro cursou o programa para instrução de advogados da Harvard Law School. Instrução de advogado. Na escola de Direito de Harvard, Escola de Leis de Harvard, Escola de Direito, em 1998, e participou de um programa de estudo de lavagem de dinheiro promovido pelo Departamento do Estado. Afirmar que isso faz dele um agente americano é de um cretinismo impressionante. Mas esta demente mistura o macartismo, que foi uma corrente de pensamento anticomunista dos Estados Unidos, da década de 50 ali, que tentava pegar chamadas atividades anti-americanas dentro dos Estados Unidos, praticada pelos próprios americanos, e confunde isso com o combate, Reginaldo, ao terrorismo do 11 de setembro, que era o combate ao extremismo islâmico. O que uma coisa tem a ver com outra? Nada, Reginaldo. Atenção, agora ela vai surtar mais um pouquinho, vai lá. Porque as chamadas 6 irmãs não são brincadeira de criança. Nós sabemos que eles desestabilizaram o Oriente Médio por causa do petróleo, desestabilizaram os Balcãs por causa do petróleo e dos minérios, desestabilizaram a Venezuela e, evidentemente, o grande alvo era desestabilizar o Brasil por causa do pré-sal. Então, a Operação Lava Jato é, vamos dizer, o prelúdio da grande sinfonia de destruição da soberania brasileira para o século XXI e XXII. Como eu escrevo no meu editorial, fica difícil saber por onde começar. Marilena acha que o petróleo será a grande moeda energética, Reginaldo, do século 22. O mundo todo hoje buscando economia de baixo carbono, e essa maluca achando que o petróleo é que vai dar a independência dos países no século 22. E os imperialistas, como são muito malvados, Reginaldo, já estão planejando nos tomar para daqui a 2 séculos. Você sabe como eles são, né? Os americanos olham para o Brasil e falam, não, isso tem que ser nosso. E aí já estão se preparando para o século 22. Se há alguma verossimilhança, ainda que seja moeda falsa, na história de que os Estados Unidos desestabilizaram o Oriente Médio por causa do petróleo, porque afinal teve a guerra contra o Iraque, a primeira, a segunda,
Se há alguma verossimilhança nisso, embora seja falso, o que exatamente os Estados Unidos têm a ver com os Balcãs, Reginaldo? O que os Estados Unidos têm a ver com o fim da Iugoslávia, Reginaldo? Além de nada. Nada. Aliás, os Estados Unidos não intervieram. Infelizmente, a Europa assistiu calada ao massacre. Na Bósnia, por exemplo. A velha Europa assistiu calada ao massacre nos Balcãs. Que petróleo dos Balcãs? Cadê os Balcãs produtores de petróleo? Maluca! Ô, Reginaldo, ela atribui aos Estados Unidos a crise na Venezuela. Reginaldo! Qual é o maior comprador do petróleo venezuelano, Reginaldo? Os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem quebrar a Venezuela, e só não fazem isso para não levar a população venezuelana ao desespero, é só parar de comprar o petróleo venezuelano. Simples. Ô, Reginaldo, em 2008, o barril do petróleo chegou a ser vendido a $146. Hoje está abaixo de 50 e já caiu abaixo de 30. O que derrubou o preço? Um conjunto de fatores. Os Estados Unidos aumentaram brutalmente a produção de xisto, que é o chamado óleo não convencional. Os países produtores do Oriente Médio resolveram manter elevada a sua produção. E o mercado se inundou de petróleo barato, especialmente com a volta do Irã ao mercado internacional. E assim continuará, sabe-se lá por quanto tempo. O braço de ferro dos países produtores é justamente com o xisto americano, extraído a $60 o barril. Acima desse patamar, o petróleo fica menos competitivo. O que ajudou a levar a Venezuela à ruína, além de seu modelo econômico, foi a queda do preço do petróleo, que contribuiu, diga-se, para quebrar o estado do Rio de Janeiro aqui. Marilena não se conforma, eu sei, mas o fato é que ninguém está dando a menor pelota para o pré-sal brasileiro, especialmente porque o estúpido modelo de partilha adotado pelo PT afasta os investidores. As 6 irmãs têm mais o que fazer, as 6 grandes do petróleo têm mais o que fazer. Então o que foi que aconteceu com o petróleo, com o mercado de petróleo? O xisto nos Estados Unidos, o petróleo derivado do xisto nos Estados Unidos, é extraído a $60 o barril. Se o petróleo do Oriente Médio custar mais de $60 o barril, investe no xisto. Portanto, tem que custar menos de 60. E está custando menos de 50. E quando o Irã voltou com tudo, passou a custar menos do que 30. Então, para quem tinha petróleo a 146, quando ele cai a menos de $50, você imagina a consequência. Consequência sentida pelo Rio de Janeiro aqui, por causa dos royalties do petróleo. Ajudou o Rio de Janeiro a quebrar, além da incompetência. E o pré-sal é bem mais caro, né? E o pré-sal consta que tira perto de 50, mas para isso, você precisa ter investimento. Isso é depois do investimento, mas precisa ter o investimento. Cadê? E ela vai falar disso também. A louca, a doida, vai falar disso. Vai lá, Reginaldo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu gosto só um pouquinho. Eu já assisti muitas aulas da Marilena, que eu era comuna, né? E eu assisti a aula da maluca. Desculpa, te atrapalhei, Reginaldo, mas você volta. Eu gosto desse tom, assim, de quem está refletindo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Querendo falar fundo às nossas consciências. Que é coisa de maluco. Né? Vocês são muito jovens, não sabem o que é o Beato Salu. Tinha uma personagem da novela do Dias Gomes que tinha um cabelo assim, né? Que era o Beato Salu. E o Beato Salu falava essas bobajadas. Acha pra mim a imagem, Beato Salu aí. Põe Beato Salu Dias Gomes no Google Imagem. Aparece o Beato Salu. Depois a gente faz um picote e prisma. Vai, Beato Salu, fala. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E, no entanto, o que é admirável. Extraordinário, é que com 1 mês de governo provisório, o Temer e o Serra vão passar o pré-sal privatizado para as empresas norte-americanas. Eles estão destruindo a economia brasileira, eles estão destruindo a soberania brasileira
E eles estão comprometendo as gerações futuras de brasileiros. E a tentativa de destruir o lugar que o Brasil construiu como líder dos BRICS. Isso é a definição do governo Temer, a destruição da República, da democracia e do futuro. Eu começo pelo fim. Eu não sabia que o Brasil liderava a China e a Rússia. Que ela disse que o Brasil exercia um papel de liderança. Olha lá o Beto Salu, é que o contraste não é muito bom e está faltando a barba na Marilena, mas é a loucura mesmo. Eu não sabia que o Brasil, que os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul. Esses são os BRICS. E eu não sabia, Vítor Regina, que o Brasil exerce o papel de liderança na China e na Rússia. Ó. Entendeu? Inclusive quando a China quer tomar alguma decisão sobre a sua economia, Sim. consulta o Brasil. Sim. A Rússia, por exemplo. Veja o Putin. O Putin, quando ele quer saber o que ele faz com a Ucrânia, o que ele faz? Telefona para Dilma. Consultava Dilma. Posso invadir a Ucrânia? Ó, Dilma, vou invadir a Ucrânia. Não, aí Dilma falou, não invade. Né, Reginaldo? A China, quando quis desacelerar o crescimento dela, que ajudou a levar o país pro buraco, primeiro ele consultou a Dilma, o líder chinês. Entendeu, Reginaldo? E tem o cabelo mais preto que o da Marilena Chauí. Muito bem. Nem eles, nem a China e a Rússia sabiam que o Brasil liderava. Como está claro, democracia, república e futuro se constrói instalando ladrões para tomar conta da Petrobras, levando a empresa à ruína e fabricando déficits fiscais por 5 anos seguidos. Com desemprego de 11%, recessão de 4% e juros de 14,25%. Essa é a economia da Marilena Chauí. Marilena está mentindo. Está mentindo. Eu não sei se é má fé ou ignorância. É provável que seja uma combinação das duas coisas. A proposta originalmente apresentada pelo então senador José Serra, aprovada pelo Senado, apenas desobriga a Petrobras de participar da exploração do pré-sal. A empresa tem a preferência, mas pode abrir mão dela. Atenção, o texto foi aprovado em fevereiro, quando Dilma ainda era presidente com o apoio do governo. Porque foi o substitutivo do Jucá que foi aprovado. Com apoio do governo. Não existe projeto nenhum de privatização do pré-sal. Até porque a Constituição proibiria. Todas as riquezas do subsolo pertencem ao Estado e ponto. No máximo pode ser explorada sob concessão. No pré-sal vigora o regime de partilha, está dando errado. Nem ele nem a concessão caracterizam privatização. Marilena Chauí é um retrato da loucura que tomou conta da esquerda brasileira. Sinto mais pena do que raiva, burra de tudo, convenhamos, ela não é. Sabe que está apenas tentando inflamar uma militância que nem existe mais. O que me deixa algo melancólico é que gente como ela forneceu o substrato ideológico, a crença e a mitologia sobre os quais se erigiu um regime cleptocrata liderado por verdadeiras hordas de bandidos, de ladrões, de assaltantes. Pior, essa estupidez militante continua a dar as cartas nas universidades públicas brasileiras, especialmente na área de humanidades. Essa gente está na raiz, entre outras coisas, da tragédia que é o ensino em nosso país. Teremos de vencê-los no debate, nas ruas, nas universidades e nas urnas, se quisermos ter um país. Assim, Moro, como que é Marilena, foi treinado pelo FBI e pelos Estados Unidos para entregar o país aos imperialistas. Para lograr tal intento, ele combinou com Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró a destruição da Petrobras. Depois ele acertou com os empreiteiros e com João Vacari Neto o esquema de pagamento de propina. E claro, finalmente, o Moro chamou Eduardo Cunha, que como estamos vendo está por cima da carne seca, para dar o golpe final. No começo dos anos 80, a professora Marilena Chauí tinha a irresponsabilidade típica de um novo partido que sonhava ser grande. Quase 40 anos depois, ela tem a irresponsabilidade própria de quem se vê obrigada a justificar o desastre para ter como justificar a sua miséria intelectual. Que fim triste. Desse jeito, Olavo de Carvalho processa Marilena Chauí por dumping de loucura. Hashtag pronto, falei.